Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a quinta emissão de novas cotas do GGRC11, é isso mesmo, o fundo vem com mais uma emissão dentro do mercado de fundos imobiliários, não é a primeira do ano, já vem para a sua segunda, e no vídeo de hoje a gente vai falar o quê? Sobre um retrato do fundo que eu gosto sempre de passar para vocês, explicando sobre o fundo, onde é que ele investe, quais são os ativos, ele é mesmo de logística? Vamos tirar essa dúvida aqui agora. Em seguida, eu gosto de falar sempre sobre a emissão, trazer todos os dados importantes sobre o cronograma, oferta, pontos importantes. Não tem o pipeline, mas eu vou dizer aqui para vocês qual é o pipeline indicativo que eu imagino aqui, tá? Então vamos aqui agora para o computador para entender tudo de forma didática e prática. Vamos lá, quinta emissão de novas cotas do GGRC11. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas me perguntam, me questionam, Matheus, ele é um fundo de logística, né? E em primeiro lugar eu digo que não é só de logística. Ele tem uma composição bem relevante ali do segmento industrial, tá? Quando a gente passar aqui, eu vou mostrar para vocês na prática quais são os ativos dele, mas eu vou mostrar para vocês qual é a exposição que ele tem, a receita dele vem através de quê? E vocês vão ver que uma parte da receita dele é bem relevante dessa parte industrial. Então muitas pessoas acabam se atrapalhando achando que o GGRC ele é somente um fundo de logística, mas não, ele também tem sua exposição ao segmento industrial e uma exposição bem relevante, tá? Ele teve o início das atividades ali em abril de 2017, então ele teve um marco muito importante, ele foi um marco muito importante do GGRC no mercado de fundos imobiliários, porque quando ele chegou com uma certa glamorização muito grande, né? Ele foi o fundo que na época chegou e falou, ó, os fundos têm 100% de contratos atípicos, enfim, tal. Foi realmente assim um marco muito importante para o mercado de fundos imobiliários, eu lembro muito bem nessa época, tá? E ele é gerido atualmente pela Zagros Capital, tá? Essa Zagros Capital é a antiga Supernova, eles apenas tiveram a modificação, o nome deles, né? Mudaram o nome, não teve, assim, eu não sei de informação além disso, mas tiveram uma mudança de nome. A antiga Supernova, que é a gestora do GGRC, mudou o nome e atualmente se chama Zagros Capital, tá bom? Então, é só para vocês entenderem aqui, não teve nenhuma mudança de gestora, é só o nome mesmo, a nomenclatura que houve essa modificação, tá bom? Ele hoje possui um patrimônio líquido de R$1 bilhão, conseguiu bater aquela marca emblemática de R$1 bilhão, uma marca muito forte, muito relevante dentro do mercado de fundos imobiliários, e atualmente ele tem um número de cotistas ali muito próximo, né, de 96.336, na verdade, né? É esse, de fato, o número de cotistas. Tá chegando perto ali, tá quase batendo ali na porta dos 100 mil cotistas, né? Falta um pouquinho. E atualmente ele é um fundo que possui 16 imóveis em carteira, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o retrato, né? De onde tem essa receita, de qual localização, enfim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a tipologia aqui. E era exatamente o que eu queria mostrar aqui para vocês, porque muitas pessoas ficaram, é um fundo de logística, né, o GGRC, mas não. Quando a gente olha aqui para o gráfico, né, tipologia da receita dele, 53% vem através do segmento logístico, mas a gente consegue perceber que 46,5% aproximadamente, né, 46,6%, vem através do segmento industrial, tá? Então ele realmente, o GGRC, tem uma exposição ao segmento industrial, uma exposição relevante, vamos ser sinceros, né? Que é uma exposição de 46,6%. E aqui a gente vê os ramos das atividades, né? Tem metalurgia, siderurgia, alimentos e bebidas, química e petroquímica, comércio varejista, papel e celulose, têxtil e agronegócio. Então a gente consegue visualizar que o maior percentual aqui está em metalurgia, alimentos, química e petroquímica, né? Chegando ali quase 20% acima. Quase que a gente consegue visualizar que 60% da receita advém através desses três segmentos aqui. E aí, correndo por fora, o comércio varejista. Então, realmente, e o comércio varejista, inclusive, é novo. Calma que a gente vai falar para vocês que isso aqui é relevante, é o provável pipeline dele, tá? Aqui embaixo a gente tem o índice de reajuste, então a gente vê que 86% do reajuste vem através do IPCA, que na nossa concepção é um reajuste interessante, né? Apesar do IPCA estar dando uma acelerada bem forte agora, mas ainda assim ele é muito menos volátil quando comparado ao IGPM. Então é bem interessante essa exposição, né, do reajuste aos contratos vinculados ao IPCA, tá? E quando a gente olha aqui para os vencimentos dos contratos, a gente vê que tem vencimentos bem longos, né? Apesar da gente ver um contrato aqui que 17% vem através de 2025, né? Mas a gente vê que 40% da receita dele, 40% dos contratos são 2030 mais.
Então tem essa, de certa forma, tem uma segurança maior. E lembrar que todos são contratos atípicos, tá? São contratos ali que tem multas rescisórias, enfim. É aquela tipologia que a gente fala que, querendo ou não, o contrato atípico tem uma segurança a mais quando comparado a um contrato típico, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, contratos bem longos. A gente tem só o 17% em 2025, que é relevante, inclusive. Mas depois é 2027, 2028 e 40% da receita é 2030 mais. Certinho? E aqui, mostrar para vocês a localização dos imóveis que ele possui hoje em carteira. E, naturalmente, a gente consegue visualizar uma maior exposição, naturalmente, ao eixo sudeste ali, né? E até o sul-sudeste. A gente vê realmente ali imóveis em São Paulo, imóveis na região ali de Minas Gerais, a gente vê no sul também, a gente vê no Nordeste e até no Centro-Oeste. Mas a grande cereja do bolo aqui, e muito provável que essa emissão, a quinta emissão de novas cotas, está chegando agora no mercado, é para ele, na minha opinião, tá? É para ele, o que eu estou imaginando, é um feeling que eu tenho na verdade, né? É que é para ele concluir a aquisição do imóvel do ativo 16, que é atualmente locado para as lojas americanas. Esse ativo aqui era um ativo que, na verdade, ele era de um fundo imobiliário, ele era do HGLG11, e houve uma negociação e o GGRC ele conseguiu comprar esse ativo, que é um ativo localizado em Uberlândia, Minas Gerais, e ele foi comprado, o vendedor foi o HGLG11. Só que, naturalmente, quando você faz uma compra, né, você vai pagando a prazo, tem algumas negociações, algo nesse sentido. E na minha concepção, essa emissão agora, que eu vou trazer todas as informações completas sobre ela, todos os prazos, tudo, né, preço de inscrição, enfim, para concluir essa aquisição das lojas americanas. Ele pode fazer algo a mais? Pode, mas assim, não tem um pipeline de verdade, não tem uma destinação de recurso. Eles mencionam apenas, a gente vai trazer esse dinheiro para o fundo para continuar comprando os ativos da política de investimento, tal. Aquela enrolada básica, né? Mas ele não fala, eu tenho interesse de realmente adquirir aquele ativo X, aquele ativo Y, não. Mas, no meu feeling, é para ele concluir essa aquisição das lojas americanas e, naturalmente, se tiver a oportunidade, pegar algum imóvel ali que está na praça. Mas o foco total é concluir essa aquisição das lojas americanas. Tá? Ele tem aquele dinheiro em caixa para concluir certinho todos aqueles pagamentos a prazos, tá bom? E aqui agora a gente vai passar para as informações gerais sobre a quinta emissão de novas cotas do GGRC11. Se trata de uma oferta restrita, ou seja, aquela oferta voltada para os investidores profissionais, né? Que a gente menciona que é a oferta ICVM 476, tá bom? O volume da oferta de aproximadamente, né, a captação de o objetivo, de fato, de 200 milhões de reais, né? Em seguida, caso seja acionado um lote, né? Caso a gestora, junto com a administradora, fala, vamos acionar esse lote adicional, o lote adicional é na casa ali dos 100 milhões de reais. Então, o objetivo de captação é 200, o lote adicional é de 100 milhões. Isso não é muito comum, tá? Normalmente, os lotes adicionais são de 20% do volume da oferta, mas esse aqui é um pouquinho diferente, é quase 50%, aproximadamente 50%. E caso aconteça, né, a captação máxima, ele pode conseguir captar nessa quinta emissão 300 milhões de reais. É exatamente isso, 300 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Para um fundo que tem um bi hoje, é quase um crescimento de 30%. Agora tem um ponto importante, tem a captação mínima que é de 50 milhões de reais, tá? Então, para a oferta ela realmente acontecer, para ela ser efetivada, no mínimo, precisa acontecer essa captação mínima de 50 milhões de reais. E aí que é o ponto importante que eu vou trazer aqui agora para vocês. Olha, o preço de subscrição é de R$ 110 reais, tá? Eu gosto sempre de lembrar para vocês que o preço de subscrição é o que? Uma soma do valor da emissão mais a taxa de distribuição, tá? Uma soma desses dois valores. E hoje, quando a gente vê o valor da emissão é de R$ 106,53 centavos, somados a uma taxa de distribuição de 3,47. Tá? E aqui eu preciso apontar muitos pontos importantes. O primeiro deles, uma taxa de subscrição de R$ 110 reais. Se a gente olha aqui agora, vou pegar aqui meu celular para dar uma olhadinha aqui no mercado, a gente olha o GGRC hoje, um GGRC que basicamente está com preço muito colado, muito próximo, né? Então, assim, naturalmente vai ter uma dificuldade a mais de realizar essa captação. Então, a gente olha aqui no mercado agora, o GGRC está sendo cotado a R$ 110,40 centavos. Estou aqui agora, ao vivo com vocês. Então, quando a gente visualiza isso, a gente fala, preço de mercado muito próximo do preço de subscrição, naturalmente pode acontecer e deve acontecer uma dificuldade de alocação ou de captação maior, fato. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. Segundo ponto, comentar sobre essa taxa de distribuição, que foi uma taxa de distribuição salgada.
tá? Representa 3,26% em uma oferta restrita que é voltada para a base. Naturalmente, ela passa ali pela primeira rodada de direito de preferência, passa pelo direito de sobra, a gente vai falar todas as datas, depois vai para oferta pública, ou para oferta restrita. Nessa oferta restrita, ela vai ser divulgada ali, vai ser apresentada para alguns investidores profissionais, só que é 3,26% de taxa. Então tá uma taxa salgada, tá uma taxa cara. Essa taxa que normalmente é para ofertas públicas, que a gente já fala que dá para dar uma diminuída, dá para dar uma baixada. Então tá caro, tá caro. Então, primeiro ponto, preço de subscrição é muito colado com o preço de mercado. Segundo ponto, taxa de distribuição alta. Taxa de distribuição alta. E o terceiro ponto, para a gente completar aqui com a cereja do bolo, é esse valor da emissão, né? Esse valor da emissão aqui é uma coisa... É difícil até pensar uma palavra aqui para estar comentando com vocês, né? Mas é uma coisa, assim, absurda. Absurda, na minha opinião, absurda, tá? Por quê? Porque hoje o valor da emissão dele vai ser de R$ 106,53 centavos, tá? O valor patrimonial atual do fundo hoje é de R$ 133,96 centavos, tá? Então, quando você pega para calcular, simplesmente a quinta emissão de novas cotas do GGRC11, ela está sendo realizada aproximadamente 17,9% abaixo, vou repetir, abaixo do valor patrimonial. Então isso não é para ser uma coisa normal. Isso não é para ser uma coisa tranquila. Eu sei que realmente eles precisam realizar essa emissão para quê? Para finalizar a alocação de recursos ali, finalizar, na verdade, concluir a aquisição junto às lojas americanas. Mas será que não tinha alguma maneira melhor, alguma securitização, uma alavancagem, algo do tipo que conseguisse realizar uma eficiência melhor e não precisasse necessariamente realizar uma emissão? Tudo bem, ela é pequena, a gente vai falar do fator de proporção, mas quase 18% abaixo do valor patrimonial aconteceu recentemente com o VISC-11. Né? Aconteceu recentemente com o VISC-11. Uma emissão 11% abaixo do valor patrimonial. E emissões como essas a gente tem que falar, a gente tem que bater. Matematicamente falando, elas são detratoras. Acabou, na ponta da vírgula ali, o valor patrimonial ele vai passar a valer bem menos, porque vai entrar dinheiro mais barato no fundo. Vai entrar dinheiro mais barato do que o fundo vale. Então essas emissões, elas não são positivas, tá? Isso é um fato, isso é uma tristeza. Assim, claro que ela pode ser positiva, pode, porque ele vai conseguir concluir a aquisição de um ativo bom, que na minha concepção vai agregar muito valor para o fundo. Vai de fato, mas é 17,9% abaixo do valor patrimonial. Não é possível que ele não conseguiria, arrumar outra solução para isso. Então, na minha concepção, é algo realmente muito preocupante. Ele poderia fazer uma alavancagem com o contrato ali, atípico que ele tem com o contrato 2030. Então, realmente, 17,9% abaixo do valor patrimonial é algo que a gente não pode aceitar dentro do mercado de fundos imobiliários, tá? Então, realmente é algo que, querendo ou não, esses 3 pontos que eu comentei. Preço de subscrição muito próximo do valor de mercado, ou seja, vai ter uma captação difícil. Uma taxa de distribuição alta, né, que eu falei de 3,26 para uma oferta restrita. E o terceiro ponto, 17, aproximadamente 18% abaixo do valor patrimonial. Isso não é aceitável. Tá, mas vamos lá, vamos seguindo aqui para mostrar alguns pontos importantes para vocês. O fator de proporção vai ser de 24,20%. O que significa isso? Se você tem 100 cotas, você terá o direito de exercer 24 cotas, tá? No direito de preferência. Então agora eu vou passar aqui para mostrar para vocês, ó. Dá uma olhadinha só. Primeiro, a gente vai ter a data base. A data base é aquela data de corte, aquela data que os cotistas, naquele momento, até o fechamento do mercado, terão direito de participar dessa emissão. A data base foi no dia 28/10, certinho? Em seguida, a gente vem para o período de preferência, tá? É para aqueles cotistas que querem exercer aquela primeira rodada que a gente fala do período de preferência, que vai do dia 1 de novembro até o dia 19 de novembro. E a data da liquidação financeira vai ser no dia 22/11, 22 de novembro, tá? A data que o robozinho vai lá e puxa aquele dinheiro, tá? Em seguida, a gente vai ter o quê? O período de sobras e o montante adicional, que vai do dia 23, logo finalizando a preferência, já inicia o período de sobras, que vai do dia 23 de novembro até o dia 1º de dezembro. E a data da liquidação, ela no dia 8 de dezembro. No dia seguinte, já se inicia a oferta restrita, tá? Que aqui é o quê? Período de preferência para os cotistas, período de sobras para os cotistas. E depois inicia o quê? A oferta restrita. Que aí o GGRC, naturalmente, a Zagros Capital, vai apresentar isso para os investidores profissionais, aqueles que quiserem entrar. Lembrar que eles podem apresentar para 75 clientes, mas só 50 entram, tá? Mas normalmente são aqueles cheques maiores, né? Aqueles cheques institucionais que a gente menciona. E aí,
o início da oferta restrita, que eu achei até positivo, vai do dia 9 do 12 até o dia 17 do 12 de 2021. E o rateio, né, caso aconteça, caso tenha um rateio, vai ser proporcional. E a coordenadora líder é a Guide Investimentos, tá? Aqui eu trouxe o cronograma da oferta, exatamente o que eu trouxe, o que eu mencionei para vocês. Aqui tem realmente o dia que foi divulgado, fato relevante, a gente tem a data de corte ali, na data de identificação dos cotistas que terão direito de preferência, que é a data base basicamente, período de preferência, período de sobras e o início da oferta restrita e a liquidação. Não temos ainda informações sobre a integralização ou conversão, né? Eu normalmente falo conversão de cotas. Mas o fato essa emissão do GGRC, a quinta emissão de novas cotas, né? O fundo já tem hoje R$1 bilhão, já tem uma marca emblemática, um fundo relevante, fundo bem conhecido no mercado de fundos imobiliários, né? Que naturalmente foi caminhando ali para a parte industrial e as pessoas acabam se atrapalhando um pouco, achando que é um fundo somente de logística, mas não. Tem parcela e uma parcela relevante de 46,6% em industrial e veio com essa quinta emissão. A quinta emissão para mim é muito clara. Tem uma destinação muito clara que é realmente concluir a aquisição, né, do imóvel 16 que eu mostrei para vocês, das lojas americanas, que foi recentemente comprado junto, né, o vendedor, no caso, o HGLG11. Mas o fato é o seguinte, é uma emissão, como eu comentei, 3 pontos super importantes. Preço de subscrição está muito próximo do preço de mercado, taxa de distribuição alta mesmo, salgadinha, e simplesmente uma emissão com 17,9% abaixo do valor patrimonial. Isso realmente não é aceitável, isso realmente é um ponto extremamente detrator. O que eu digo, né? Tem como você fazer emissões abaixo do valor patrimonial? Sim, você pode. Mas eu acho que o ponto mais importante, o ponto primordial que as gestoras elas precisam aprender quanto a isso, é que elas precisam preparar o cotista. Elas precisam preparar o cotista para isso. Elas precisam mostrar, identificar. Então, ou seja, a emissão não teve nem destinação de recursos. Eu estou falando aqui o que eu acho. Para mim está muito claro, é o feeling que eu tenho. Mas ela não trouxe isso no fato relevante. Ela não preparou o cotista junto ao relatório gerencial. Então, nesse momento, querem realizar emissões abaixo do valor patrimonial? Tem muitas que são detratoras, a grande maioria. Mas um ponto mais importante, quem vai realmente subscrever uma cota é o cotista, é quem acreditar nesse projeto. Então, por favor, foquem nesse ponto de comunicação e transparência das informações. Preparem o cotista para realizar a emissão. Isso é um ponto extremamente importante. A comunicação é um ponto mais importante do jogo. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês da quinta emissão de novas cotas do GGRC11. Tem uma destinação clara, eu acho que é um imóvel realmente interessante que vai agregar muito valor para o fundo, tá? É um imóvel que vai dar uma robustez legal para o fundo, eu acho que é um imóvel muito bom de Uberlândia, locado para a empresa AAA, que é uma loja americana, mas não dá para comprar a qualquer preço, né? É isso que eu quero dizer. Então é isso, comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram dessa emissão e até a próxima, hein? Vamos nessa!